Saúdo o povo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Miranda, E eu venho por este vídeo desse canal, novamente, para estar trazendo mais um ensino de mais uma matéria, Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento estarei trazendo a matéria de hoje. O propósito será sobre a bibliologia, o estudo sobre as Sagradas Escrituras. E nós vamos entender de início qual é o propósito do Evangelho, qual é o propósito da vocação da Bíblia, qual é o propósito, quantos escritores teve, quem é o autor dessa vocação, dessa palavra, dessa inspiração que é dada às Sagradas Escrituras. Nós vamos entender um pouco aqui, primeiramente, sobre a forma de interpretação bíblica, na verdade, na forma de tradução bíblica. Nós vamos entender, segundo os estudiosos arqueólogos, que a Bíblia ela foi composta e escrita em hebraico, aramaico e grego. E nós temos as traduções originais que foram formalizadas naquela antiguidade. Tem muitas pessoas que colocam na sua mente, colocam uma tese que a Bíblia foi alterada por mãos de homens e estão sujeitos, teve uma sujeição de alteração bíblica, uma alteração por mãos de homens, e isso pode se dizer que a Bíblia ela pode ser uma Bíblia errânea, uma Bíblia que ela foi simplesmente adulterada por mão de homens, e isso pode ter um simbolismo simplesmente que a Bíblia pode ser uma fraude. Isso são pensamentos ateias de pessoas que não acreditam em Deus, não tem uma comprovação que teve alteração por mãos de homens, não teve, Nós vamos entender o que na palavra de Deus, que realmente teve a primeira língua, as primeiras línguas que foram escritas, e de lá para cá teve estudiosos, escritores que simplesmente traduziram a Bíblia para uma forma mais fácil para nós interpretar ela, para nós entendermos as Escrituras Sagradas, mas nós não podemos de uma forma ou outra colocar na nossa mente que a Bíblia foi alterada, foi adulterada por mão de homens sem comprovação nenhuma. Então isso são fatos que não têm comprovações, e o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. Você acreditar em Deus, acreditar em uma revelação das Escrituras Sagradas, é você ter fé naquilo que você não viu com seus olhos físicos, mas você acredita naquele sobrenatural que já aconteceu e o que está acontecendo. E então, assim, o propósito da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, é trazer uma revelação divina sobre o nosso Deus, sobre a sua criação, sobre o seu poderio, e sobre o seu propósito sobre a humanidade. Nós vamos entender que as Sagradas Escrituras ela tem um propósito e um objetivo. E o objetivo é simplesmente mostrar para o ser humano o seu contato e relacionamento de Deus com o homem. Nós vamos ver que desde a Antiga Aliança até a Nova Aliança, que no caso eu estou me referindo ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, nós vamos ver que do princípio da palavra até o termo da palavra, nós vamos ver que em todo o tempo Deus ele sempre procurou contato com o ser humano, através de juízes, sacerdotes, profetas, reis, governadores e todos os demais que Deus constituiu e levantou sobre a humanidade, dirigindo-se uma palavra referente ao Espírito Santo sobre o homem. E o que vai acontecer? No princípio de Gênesis, nós vamos ver, de Adão até Abraão, até Noé, certas histórias bíblicas que Deus ele andava sobre a terra. E Deus andava e se comunicava face a face com o próprio ser humano. Mas vai chegar um certo tempo que a iniquidade ela vai crescer sobre a humanidade, Deus vai se incomodar e vai voltar para os céus. E ali em diante, Deus vai comunicando de outras formas com os seus servos. Diretamente, em revelações, dependendo, em outras ocasiões levantando profetas, levantando sacerdotes, levantando juízes. Nós vamos ter certas partes bíblicas que nós vamos ver que Deus ele constitui o sacerdote para guiar o povo, E nós vamos ver que toda vez que o sacerdote ia ao templo, Deus se revelava ao sacerdote e simplesmente o sacerdote entregava ao povo que Deus tinha se manifestado para ele. Então, assim, de uma forma ou de outra, Deus ele teve sempre um propósito de estar se revelando para o povo. Então o propósito da Bíblia é revelação, o propósito da Bíblia é intimidade, é comunhão com o ser humano. É uma forma de mostrar não só a sua grandeza, mas mostrar simplesmente o seu propósito da criação e também mostrar o seu propósito de ter com o ser humano, que é um relacionamento com o próprio ser humano. Deus ele chama a gente para ter um relacionamento com Deus, relacionamento como amigo, como comunhão, mostrando a sua grandeza e mostrando o seu propósito, que é o céu. Jesus ele diz em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o que sou.
O próprio Deus ele fala, que disse de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus, o próprio Cristo, ele se refere que ele é o caminho. A palavra de Deus é o caminho que guia os seus passos, que te mostra uma outra luz da vida. E nós devemos entender isso como algo do bem. A palavra de Deus é uma revelação que vai simplesmente trazer ali um caminhar diferenciado para você. Agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar agora sobre os livros. A Bíblia ela não está em ordem cronológica, tanto livros como contextos. É isso que nós devemos entender. Tem alguns estudos que comprovam que simplesmente o livro de Jó ela foi o livro mais antigo que o livro de Gênesis. Nós vamos entender que nós vamos estudar um pouco agora sobre o Pentateuco. Na próxima aula estarei dando uma aula mais específica sobre o Pentateuco. Nós vamos entender que os primeiros 5 livros da Bíblia, das Escrituras Sagradas, quem escreve é Moisés, segundo os estudiosos. Mas nós vamos ver que esses livros eles são antigos. Eles têm uma composição hebraica e aramaica nessas suas escrituras, eles são antigos. Só que nós vamos entender que, segundo os estudiosos, nós vamos entender sobre o livro de Jó. E o livro de Jó, segundo alguns estudiosos, falam que Moisés escreveu o livro de Jó, mas não tem uma comprovação efetiva sobre isso. Mas nós vamos entender que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e principalmente mais antigo que Gênesis, a qual vem das Escrituras Sagradas. O que nós entendemos? A Bíblia ela não tem uma forma cronológica, principalmente nos seus contextos. Nós vamos entrar no livro de Apocalipse, e nós vamos começar a estudar, se aprofundar no livro de Apocalipse, que traduzindo Apocalipse é revelação, trazendo a revelação através do apóstolo João. Nós vamos entender que simplesmente, nós estudando, nós vamos ver que algumas partes estão fora do seu encaixe. Como assim? Você começa lendo ali, estudando ali, analisando ali as escrituras sagradas, discernindo, só que aí vai chegar uns certos contemporâneos que você vai ver ali que tem algumas peças que podiam estar no canto, podiam estar em outro, entendeu? Então assim, o livro de Apocalipse não está também de uma forma cronológica. A Bíblia em si não está na forma cronológica. Nós podemos ver isso. A Bíblia ela demorou a ser composta assim, juntada as suas partes e tudo mais, em torno de 1.600 anos. Claro que teve milhares e milhares de anos sobre os estudos, sobre as partes que foram estudadas, sobre as escrituras sagradas, simplesmente sobre a juntação das partes das Bíblias. Ela demorou em cerca de 1.600 anos para ser composta e ser formada a Bíblia que nós temos hoje. Só que ela não foi formada de uma forma cronológica, e dessa forma certa. Mas nós entendemos que, de qualquer forma, o propósito da Bíblia, o objetivo dela é trazer um relacionamento com o ser humano. E nós entendemos que tem 66 livros nas Escrituras Sagradas, porém, tem mais livros que podiam ser acrescentados, mas elas não foram porque foram perdidas. Como exemplo, o apóstolo Paulo ele compôs 14 cartas, mas segundo os estudiosos, a terceira carta aos Coríntios ela foi perdida. Que nesse caso são 13 cartas escritas nas Escrituras Sagradas, porém uma carta foi perdida que podia estar acrescentada. E a Bíblia também nos relata, também no livro de Reis, que houve outros livros que podiam estar relacionados dentro das Escrituras, como o livro de Crônicas, livro de Crônica de Israel, de Natã e outros demais livros também, que a própria palavra nos dá. Segundo os estudiosos, também temos o livro de Enoque, que também podia ser agregada junto, porque no princípio de Gênesis nós vemos o quê? Nós vemos que Deus, ele simplesmente se revela na sua palavra e fala que Deus achou graça em Enoque e toma Enoque para si. Então nós vamos entender que Enoque, segundo a Bíblia, não teve uma história muito explicativa daquilo, mas segundo os estudiosos tem outros tipos de livros, principalmente o livro de Enoque que não foi acrescentado na Bíblia. Então nós entendemos que fora as escrituras sagradas que nós temos agregado hoje, temos outros livros que não foram acrescentados, não foram acrescentados, mas de fato, de qualquer forma, vamos ficar com aquilo que Deus nos concede e seguir os seus princípios. Bem, a Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego, tá bom? E no Novo Testamento a Bíblia ela foi totalmente escrita em grego.
ser mais segundo alguns estudos, nós vamos entender que o discípulo Mateus, né, que era Levi, publicano, a qual Jesus convocou e chamou ele para ser discípulo, nós vamos entender que, segundo alguns estudiosos, ele pode ter escrito a sua carta de Mateus em aramaico. Aramaico é uma língua muito mais antiga que a língua hebraica, inclusive aramaico, se a gente for ver a origem da língua hebraica, ela vai vir um pouco do aramaico, porque os seus analfabetos, se a gente for estudar o analfabeto hebraico e o analfabeto aramaico, elas têm as duas semelhanças. Mas enfim, nos próximos estudos nós vamos estudar sobre as línguas entre hebraico e aramaico e vamos entender a sua tradução, sua interpretação e outras demais, o que temos aí para estudar. Então o que nós vamos entender? No Antigo Testamento, o livro de Esdras, Daniel e Gênesis, alguns trechos bíblicos, que eu não tenho aqui mão, mas alguns trechos elas foram escritos em aramaico, as demais foram escritas em hebraico. Tá? O livro de Provérbios, segundo os estudiosos, que eu considero o livro da sabedoria, foi escrito em alguns contextos também com a língua grega, né? Porque o Antigo Testamento ela foi hebraica, grega e aramaica. O Novo Testamento foi totalmente 100% grego, mas segundo os estudiosos, o livro de Mateus, que é o livro a qual Mateus escreve, e foi escrita em aramaico. Né? Então nós vamos entender isso. Agora, quem são os escritores? Nós temos 40 escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? E nós vamos entender o que? Nós vamos entender que são 40 escritores. Tem muitos que colocam como autores. Autores é quem dá simplesmente vida para aquilo, para aquela circunstância, para aquele livro, para aquele propósito, para aquele objetivo. Então nós vamos entender que autor é somente Deus, só existe um autor. Mas escritores são 40 escritores que compuseram as escrituras sagradas das tradições antigas conforme eles viviam naquela geração. Né? Só que nós vamos entender o que agora? Nós temos que entrar numa hipótese o quê? Que a Bíblia ela foi escrita por homens, porém ela foi inspirada por Deus. Aqui tem muitos que se colocam, né? Se a gente for entrar no catolicismo, porque o catolicismo tem mais 7 livros agregados no livro do católico, se você for pegar o livro do catolicismo, tem mais 7 livros, né, agregados. E eles consideram esses livros como inspiração de Deus, que foram escritas, mas elas foram escritas por homens. Inclusive, se a gente for ver sobre a história da Reforma Protestante, Martinho Lutero ele considera simplesmente as escrituras sagradas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Ele desconsidera as cartas do catolicismo que foram incluídas nas escrituras sagradas, né, porque o povo catolicismo daquela antiguidade eles simplesmente consideravam que era uma inspiração de Deus. Né, os sacerdotes, os demais católicos ter escrevido aquilo da parte de Deus, histórias, eles queriam agregar nas escrituras sagradas. A própria palavra de Deus fala em Apocalipse que nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar da palavra de Deus. E tem muitas pessoas que querem alterar a Bíblia, principalmente na modernidade que nós vivemos hoje. Né? Muitas pessoas querem acrescentar coisas que não existem, atualização de Bíblia, irmão. Não existe outro evangelho, não existe outro tipo de alteração, não existe outro tipo de atualização bíblica, não existe. As escrituras é o que ela é e sempre vai ser. O próprio Jesus disse em Mateus 24, verso 35, né, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é isso. A palavra de Deus ela não tem alteração nenhuma. A palavra de Deus ela simplesmente ela é o que ela é e não pode ter alteração. Tá? Então nós temos que entender isso. O objetivo do estudo bíblico é isso. Nós temos que saber a forma também que interpretamos as escrituras sagradas de uma forma correta, não uma forma errônea, tá bom? Então isso a gente também vamos estudar mais para frente sobre a hermenêutica, né? A história da hermenêutica, o estudo sobre a hermenêutica, o estudo sobre a exegese, a forma de interpretação bíblica, né? Que vem dos termos grego. Então assim, o propósito da bibliologia é isso. É você entender o propósito da criação da Bíblia e o propósito das escrituras sagradas sobre a humanidade, que é um relacionamento, uma comunhão que Deus ele simplesmente faz com o ser humano, uma forma de se comunicar com o ser humano e mostrar que existe um Criador para aquele universo. Nós vamos ver que tem, olha só, segundo estudos arqueólogos, são pessoas ateus que se aprofundaram e se mergulharam em estudar sobre a Bíblia. Né, sobre estudar sobre os estudos daquela origem e tudo mais. E muitos estudos comprovam que muitos ateus se converteram após ter a comprovação que a Bíblia ela realmente ela existe e muitas profecias realmente se cumpriram, estão se cumprindo e vai se cumprir, né? Porque nós vemos que, olha só, algo maravilhoso. Nós vamos ver que nós temos um instinto de crença.
todo ser humano ele tem um instinto de crença. Seja na fé ou seja na ciência. Todos nós temos um instinto de crença. O ateu ele se garante na ciência, se garante no Big Bang, se garante naquilo que o próprio ser humano cria voltado ali. Mas Deus, nós que somos servos de Deus, nós temos uma crença em fé, algo sobrenatural. Não vimos, mas acreditamos. O próprio Jesus disse, olha, bem-aventurado aqueles que não me viram e não ouviram também o que vocês estão ouvindo, mas creram em mim, né? Aqueles que não viram os mesmos sinais a qual os discípulos viram há mais de 2.000 anos atrás e conviveram, mas creram, né, nas maravilhas. Né? Tipo assim, então nós somos mais privilegiados porque nós acreditamos nas Escrituras Sagradas, acreditamos no Evangelho de Cristo. Entendeu? Sem ter visto os seus sinais, a qual os próprios discípulos eles viram e muitas vezes tiveram um pé de incredulidade, como Tomé, após a ressurreição de Cristo. Nós vamos entender que agora o Jesus ele visita os seus discípulos e Tomé ele fica crédulo, não acredita se não vê, até que Jesus se revela a Tomé e fala, olha Tomé, eis aqui as minhas mãos, e eu digo para você Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, acredite, creia em Deus. Então a vocação da Bíblia ela envolve espiritualidade. Ela não envolve só um pedaço da natureza humana, ela envolve a espiritualidade. Ela envolve a espiritualidade. É a fé é a espiritualidade, a fé é sobrenatural, tá bom? Então esse é o propósito da Bíblia. Uma forma de se revelar ao ser humano de uma forma sobrenatural e mostrar a existência de Deus. E tem muitos ateus que, por se aprofundar nas escrituras, na arqueologia e demais estudos, eles se converteram ao cristianismo porque eles viram que simplesmente a Bíblia ela não tem erro nenhum. Tudo que está escrito aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E há muitas conversões de pessoas que são ateias. Então Deus ele fez a gente com instinto de crença, de acreditar em alguma coisa. E muitas vezes o ateu ele prefere acreditar na ciência do que acreditar no mundo espiritual. Nós que somos maturos e temos entendimento, acreditamos na Bíblia porque sabemos que ela é algo espiritual e é algo real. A Bíblia ela não é tratada de uma forma como um livro qualquer. Ela é tratada de uma forma sobrenatural. Tá bom? Então o autor dessa Bíblia é Deus. O propósito das Escrituras Sagradas é a revelação. Tá? Tivemos 40 escritores que compuseram a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia não pode ser alterada, teve alteração através da parte do catolicismo, né, agregação de mais 7 livros e tudo mais, que eles acharam que por causa das histórias bíblicas e tudo mais, eles achavam que eles também podiam agregar aquilo, mas eles não podem agregar nada, tá bom? Então é isso, as escrituras não podem ser alteradas e ela é o que ela é e sempre será o que é, tá bom? Então esse foi o estudo da parte de hoje sobre a bibliologia, né, o estudo sobre as Sagradas Escrituras. Um curso básico para você entender mais ou menos como que é, né? Como que foi a criação dessa palavra, né? Qual foi a origem dessa Bíblia, né? Como que foi, quem são os escritores, como que ela foi escrita, quais são as suas traduções, se houve alterações e como eu falei, não houve alterações por mão de homens, que tem muitos que ficam com um pé lá, um pé aqui, e, né, porque conforme o tempo as traduções elas vão se alterando para uma forma mais fácil de interpretar a Bíblia, tá bom? Na nossa língua e assim por diante, mas ela não teve alteração nenhuma. Muitos falam, cadê a Bíblia original? Qual é as escrituras sagradas original? Todas são originais. As demais são réplicas originais, porque não houve alteração. Tá? Só foi uma forma mais ágil, mais fácil para nós interpretarmos a Bíblia através de algumas traduções. Então nós vamos entender aqui sobre isso, sobre a bibliologia. Espero que você curta, compartilhe esse vídeo. Eu acredito que esse pouco tempo foi um pouco tempo para resumir o que é a bibliologia. Tem estudos mais aprofundados sobre isso, mas eu estarei dando uma aula básica somente para você abrir seu entendimento e para você ter um propósito e conhecer verdadeiramente Deus através das Escrituras Sagradas. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, fique por dentro, porque teremos mais aulas a dar também. Em nome de Jesus. Isso vai abrir o seu entendimento, abrir o seu grau mais de autoespiritualidade, que é algo muito importante que nós devemos ter com o Senhor. Tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês possam adquirir conhecimento bíblico, para vocês não só crescer ministerialmente, crescer no entendimento, mas também se livrar desses falsos profetas que vêm implantando heresias e que não convêm com a palavra de Deus.
né? As escrituras elas não podem ser alteradas, nós não podemos ser enganados por esse tipo de falsos profetas. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.